Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32. Hebreus, capítulo 10, a partir do verso 32. Você encontrou? Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém? Meus amados irmãos, o autor aos Hebreus, ele, a partir deste momento, começa a discorrer acerca da fé. A fé em Deus, a fé na palavra de Deus. Ele vai discorrer sobre a natureza da fé e como esta fé, ela se evidencia no dia a dia daqueles que a exercitam. Quando falamos de fé, à luz das Escrituras, nós não falamos da crença natural, de crer nas coisas normais. Nós também não falamos de crendice, ou, na verdade, daquele exercício de crer em tudo, que é visível, que é palpável. Também não falamos da fé que é depositada no sobrenatural das trevas, na confiança em ações malignas, demoníacas, porque tudo isso é exercício de um tipo de fé. Quando nós falamos de fé bíblica, nós estamos falando desta fé que está sendo relatada aqui. E eu peço a sua atenção porque a ministração hoje é um pouco didática, ela está fora daquele exercício de uma proclamação mais, digamos assim, eloquente. Então eu peço para que você não durma, eu peço que você preste atenção, porque vivemos dias do exercício da fé em todas as áreas. À medida que o tempo se aproxima, e quando eu falo do tempo, eu falo do final de todas as coisas, a espiritualidade, ela aumenta. O exercício da fé nas coisas naturais, o exercício da fé no sobrenatural das trevas, esse exercício ele trabalha conjuntamente com o exercício da fé bíblica na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. Isso traz uma certa confusão para alguns, um certo desafio, porque na verdade
Se a gente perguntar para as pessoas, qualquer pessoa, independente do seu segmento religioso, independente da sua capacidade de cultura, de conhecimento, se crê em Deus, as pessoas vão dizer: eu creio em Deus, eu creio na Bíblia, eu acredito em Deus, né? Eu acredito na Bíblia. E muitos também, no meio cristão, eles vivem a partir dessa crença natural, dessa crença totalmente normal, destituída de uma realidade espiritual genuína e verdadeira. O autor aqui começa a discorrer acerca da fé dentro de uma realidade muito clara, e ele deixa claro nesse texto, ao longo do seu discurso inspirado pelo Espírito de Deus, em primeiro lugar, que esta fé bíblica, a fé genuína, a fé verdadeira, ela tem como objeto Deus, o único e verdadeiro Deus, o Deus invisível, mas real. O objeto da fé bíblica não é a criação, muito menos a criatura. O objeto da fé bíblica, ele não se fundamenta, ele não descansa, ele não se derrama nas coisas naturais, nas coisas visíveis, nas coisas palpáveis, nas coisas que envolvem os sentidos. Não, a fé bíblica, ela está pautada no Deus invisível, mas real, no Deus que se revelou em Cristo Jesus, no Deus que fala através da sua palavra, no Deus que é, na verdade, a fonte de todas as coisas, a origem de todas as coisas naturais, visíveis e invisíveis, estão nele. Quando o autor fala de fé, está falando desta realidade. O texto começa dizendo aos irmãos que estavam debaixo de perseguição por causa da fé em Jesus Cristo, que eles tinham que trazer à memória os tempos passados de pessoas que também viveram o que eles estavam vivendo por causa da sua fé em um único Deus, por causa da sua fé na palavra verdadeira. Escute, isto é exclusivo, não é aberto para outros deuses, porque não existem deuses, não é aberto para outras palavras, porque não existem outras palavras, é só a palavra de Deus, é exclusividade, sim, está selecionado, está separado. E esse tipo de fé, o exercício desta fé, que se depara, que se derrama e que, na verdade, confia num único Deus, numa palavra verdadeira, traz os seus desafios em um mundo idólatra, em um mundo que adora a criação e a criatura no lugar do Criador. E por isso eles estão sofrendo, e o autor sagrado diz: tragam a memória. Vocês sustentaram grande luta e sofrimento por causa da fé. O texto diz: em certos momentos vocês foram transformados em espetáculo, passaram a sofrer, passaram a padecer por causa do exercício desta fé, se tornaram coparticipantes de outros também, que pela mesma fé em Deus e na sua palavra, passaram a sofrer perseguição. Eles perderam os seus bens, eles foram presos, eles, na verdade, suportaram um duro sofrimento e provação. E aí então ele diz no verso 35, portanto, por esta razão, não percam a confiança. A palavra confiança aqui, na verdade, é ousadia. É a capacidade de exercer a fé em meio às lutas e adversidades com intensidade, com o propósito de não retroceder. Mas à medida que a fé está sendo provada, e pela fé o sofrimento vem, a ousadia impulsiona ainda mais para o exercício da mesma. Não há propósito nenhum aqui de retroceder, muito pelo contrário, avançar. Então não perca a ousadia. Diante disso nós entendemos que essa ousadia não é algo natural, não é um impulso meramente natural da decisão, da escolha, embora envolva isso. Mas essa ousadia é a graça divina capacitando o exercício da fé em Deus e na sua palavra. O autor continua dizendo: não percam a confiança, a ousadia de continuar, de avançar, mesmo diante das dificuldades. E diz o texto sagrado,
vocês precisam perseverar, verso 36, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. No exercício da fé, a vontade de Deus deve ser conhecida. Não somente conhecida, deve ser praticada. Deus tem vontade, Deus tem querer. Então esta fé, ela está envolvida com o que está no coração de Deus, com o que Deus quer para a minha e para a sua vida. Essa fé aqui, ela prioriza não a minha vontade, não o meu querer, não os meus planos, não os meus propósitos. Essa fé, ela abriu mão desta realidade para abraçar única e exclusivamente a vontade do Criador, a vontade daquele que agora é o meu Deus, é o meu Senhor, é o dono da minha vida, é aquele que me conduz, é aquele que me dirige, é o centro da minha existência. Eu abro mão das minhas vontades para fazer a vontade de Deus e alcançar a promessa. A promessa aqui está intimamente ligada à realidade do céu e da eternidade. Viver para sempre com Deus. E aí então ele continua discorrendo, dizendo, porque ainda dentro de pouco tempo, essa é a promessa, essa é a promessa, aquele que vem virá, não tardará. Essa fé se desenvolve nessa realidade terrena, efêmera e passageira, mas ela está na expectativa da eternidade. Essa fé, ela não se limita a uma realidade meramente natural. Essa fé está intimamente ligada e se relaciona com o sobrenatural, com o invisível. Sabe por quê? Porque essa fé, baseada no Deus invisível, traz o entendimento e a compreensão, escute, que o mundo visível é um reflexo de uma realidade infinitamente maior, o mundo invisível. No exercício da fé natural, da crendice e do relacionamento com espíritos malignos, essa fé inverte isso. Essa fé prioriza a realidade natural, os sentidos, as sensações, o que eu posso ver, o que eu posso tocar. A fé bíblica não. A fé bíblica prioriza e vivencia a realidade do invisível, das coisas de Deus, da habitação de Deus, da promessa de Deus, do agir de Deus, do manifestar de Deus. E entende que o mundo invisível determina sobre essa realidade natural. Para esse tipo de fé bíblica, o Deus invisível é a realidade última, isto é, não há nada mais real do que Deus. Não há nada e ninguém mais real do que Deus. Portanto, suas promessas são mais reais do que qualquer coisa. Sua palavra é mais real do que qualquer dito popular, do que qualquer promessa angelical ou humana. Essa fé, ela se exercita nesta realidade. Ela traz o mundo invisível de Deus para a sua existência natural. E o que determina sobre aquele que vive esta fé é o que vem do alto, é o que vem do trono, é o que vem de Deus. Aquele que vem virá. Essa fé está na expectativa da grande promessa de estarmos para sempre com Ele. Essa fé está na expectativa de encontrar aquele que morreu, aquele que padeceu em nosso lugar, ressuscitou, subiu ao sumo aos céus, está à destra de Deus, intercede por nós, e Ele vem para buscar os seus. Essa fé, ela tramita nessa realidade de que Jesus Cristo está vindo para buscar a igreja que Ele comprou com o seu sangue. Essa fé se exercita nessa realidade natural, mas ela é motivada, ela é alimentada pela bendita esperança. Está chegando o dia que seremos tirados desta terra e estaremos para sempre com Ele. Glória a Deus, aleluia.
Mas enquanto este dia não chega, nesse intervalo, nessa expectativa, escute, quem não vive essa expectativa, não vive pela fé bíblica. Pessoas que se dizem cristãs e dizem crer na palavra de Deus, mas que vivem uma vida como se esta vida fosse a última a ser vivida, não tem expectativa nenhuma do futuro, não está vivendo a fé bíblica. Vive a sua vida em família, trabalha, estuda, enfrenta a realidade destas vidas como todo mundo, mas não tem perspectiva, não tem esperança, não se deleita, não pensa, sabe? Não vive com os pés no chão e com o coração no céu, não está vivendo esta fé bíblica. A sua fé está limitada à realidade terrena e humana, natural. É a mesma fé do idólatra, é a mesma fé do satanista, é a mesma fé daquele que coloca a sua confiança na pedra, no gesso, no ouro, na prata. Mas a fé bíblica, a fé genuína, a fé posta no Deus invisível mais real, nos mantém conectados com a bendita esperança. Pode ser agora, pode ser daqui a algumas horas, pode ser no meio desta tarde, pode ser à noite, pode ser na madrugada do dia que vai anteceder amanhã, pode ser a qualquer momento, estaremos com Ele. Não tardará, Ele vem, Ele está vindo. Se esta promessa não mexe nada no seu coração, a sua fé é uma fé natural, normal. Mas quando você ouve, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar, e o seu coração se enche de gozo, de alegria, de expectativa, e você está totalmente disposto a deixar tudo nesta realidade terrena, seus planos, seus projetos, seus sonhos, para estar com Ele, você está vivendo pela fé. Sabe aquele pensamento, não vem ainda Jesus porque eu não casei, tenho que casar, não vem ainda Jesus porque eu tenho que terminar essa faculdade, não vem ainda Jesus porque eu tenho que conquistar. Essa é a fé natural, irmão. E eu vou dizer uma coisa para você bem transparente. Aqueles que não esperam por Cristo não terão a Cristo na eternidade. Aqueles que não esperam por Cristo nesta vida não terão a Cristo na eternidade. Pode, como disse determinada pessoa, eu nasci na igreja, me batizei na igreja, casei na igreja, e posso até morrer na igreja. Mas se a sua esperança não é Cristo, a sua eternidade não será com Ele. É simples assim, queridos. Não difere dos outros que não congregam, que não creem em Cristo. A única diferença é que está no meio evangélico. Só isso. Agora, aqueles que esperam, aqueles que almejam, aqueles que anelam, seus olhos brilham, seu coração bate mais forte pela bendita esperança, estão vivendo a verdadeira fé. O autor diz o seguinte, verso 38: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará.
Deus não se agrada de quem não vive pela fé, esta fé. Como é que eu agrado a Deus? Vivendo pela fé. Esta fé. Se eu não viver esta fé, não agrado a Deus. E consequentemente eu vou retroceder no meu exercício religioso. Deus não tem prazer, não se agrada. Lembra daquela palavra que o Senhor Jesus Cristo ouviu da parte do Pai quando ele sai do Rio Jordão? E o Espírito Santo vem sobre ele em forma corpórea de pomba, e ele ouve a voz do Pai: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. Se agrada. Aquele que não exercita e não vive essa fé, Deus não tem prazer nele e nela. Mas aquele que vive esta fé, que se exercita nesta fé, tem o prazer e a satisfação de Deus sobre a sua vida. Deus se agrada, Deus se deleita nele e nela. E ele diz: o meu justo. Esta fé é fruto de uma experiência genuína, de novo nascimento, de justificação, de perdão de pecados. Essa fé é fruto de arrependimento. Ouve o Evangelho, a palavra, e se rende a Cristo, entrega a sua vida a Cristo. Cristo passa a ser o seu Senhor, Cristo passa a ser o amado da sua alma, porque ele diz: o meu justo viverá pela fé. Essa fé não é uma experiência meramente emocional, intelectual, ela é sobrenatural, como nós ouvimos nesta manhã. Não é uma mudança de religião, não é uma mudança de cultura, não é uma mudança meramente de comportamento, é uma transformação de vida. É dessa fé que a Bíblia fala. Se você teve essa experiência de nascer da água e do Espírito, e foi declarado justo pelo justo juiz, porque ele pegou os seus pecados e colocou sobre Cristo, e pegou a justiça de Cristo e colocou sobre você, e você vive essa realidade, você tem essa fé. O texto sagrado diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, para a condenação eterna. Qualquer outro tipo de fé leva para a condenação eterna. Fé nos anjos, fé nas coisas, fé nos homens, fé na religião, fé nos demônios, fé no dinheiro, fé no conhecimento, fé no homem, fé nas coisas naturais. A fé na criatura e na criação leva para a perdição eterna, para o sofrimento eterno. Não leva para o céu, não leva para a eternidade com Deus. Pode ser muito bom, pode fazer boas coisas, boas obras para as pessoas, um viver reto, coerente em família, em sociedade, mas não leva para o céu, leva para o inferno. Mas eu creio, pastor, e eu faço coisas boas, eu não sou má para as pessoas, eu sou íntegro, eu sou reto, eu tenho uma vida coerente, eu cuido da minha família. Está perdido e irá para a perdição. É assim que funciona. Portanto, o texto diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da vida, da alma. A fé que nos introduz na salvação eterna. Escute, estamos falando de eternidade, de salvação da alma. É somente esta fé, irmãos. É por meio desta fé, é mediante esta fé que o autor está falando. Aí ele então começa a falar da natureza dessa fé no capítulo 11, a partir do verso 1. É certeza de coisas que se esperam. Eu espero a bendita vinda de Cristo. Eu espero o novo céu e a nova terra. Eu espero um corpo glorificado. Eu espero uma eternidade com Deus. São coisas invisíveis, são coisas não palpáveis, mas são reais para mim. Ele está falando de realidades invisíveis.
é a esperança, é a expectativa, mas não somente isso, é a convicção de fatos, fatos que não se veem, fatos que não se veem, isto é, o novo nascimento é um fato, a santificação é um fato, a manifestação do Cristo é um fato, a ação do Deus invisível que salva, que redime, que perdoa, que restaura, que reconcilia, que cura, que liberta, são fatos reais, verdadeiros, o céu é uma realidade eterna. Meu Deus, coisas que não se veem, mas que são reais. Mas que Deus é esse que eu não vejo? Que Deus é esse que os meus sentidos não, na grande maioria do tempo, não o percebem? Ora, se eu não vejo, não existe. E essa é a fé da realidade natural. A fé bíblica, eu não vejo, mas é real. Eu não vejo, mas caminho com Ele. Ele caminha comigo. É real, está presente. Meu Deus do céu, irmãos. O autor dos Hebreus, ele traz essa ideia clara do exercício dessa fé. Por exemplo, quando nós estamos reunidos, como estamos reunidos agora, e a gente diz, olha, Deus está aqui, isso parece tão corriqueiro, tão... Mas o autor dos Hebreus, ele fala desta realidade. Deus está aqui, recebendo culto, recebendo adoração, que é só para Ele, Ele está aqui. Ele é a realidade última. E ao sairmos daqui, Ele vai continuar conosco. Continuaremos diante dEle. Aí o texto diz que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Isto é, Deus deu testemunho de que eles andaram e viveram pela fé nele, na sua palavra. Lembra de Jó? O testemunho de Deus, viste o meu servo Jó, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Elias, Ana, Maria, tantos outros homens e mulheres, deu testemunho de que eles viviam pela fé. Esta fé se exteriorizou, esta fé, ela saiu do subjetivo, do interior e veio para o objetivo, veio para a realidade natural. O testemunho, a declaração visível da existência e da manifestação do Deus invisível. Essa fé envolve também entendimento. Se não vejamos verso 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Uma compreensão de que tudo que existe, tudo que é visível, passou a existir simplesmente porque Deus ordenou que existisse. Ele chamou a existência esse Deus que dá origem a todas as coisas e que tem origem nele mesmo. O autor até aqui está trabalhando essa realidade, os fundamentos da fé. Nós temos uma origem. E esta origem não está na evolução. Esta origem não está numa explosão. Esta origem não está na energia. A ciência não trata com o conhecimento. A ciência trata com a busca do conhecimento. Quem trata com conhecimento? O Deus Criador de todas as coisas. Nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. E se nós temos a nossa origem nele, escute e preste atenção. O sentido da nossa existência aqui e na eternidade está única e exclusivamente nele. A alegria, o prazer, a satisfação genuína e verdadeira, a paz verdadeira, o gozo, os prazeres verdadeiros e genuínos, santos e puros, estão nele, nele.
somente nele. Eu me realizo plenamente como ser humano, não em outro ser humano, mas nele, somente nele. E viver pela fé é trazer essa realidade para a minha existência. Deus me deu uma esposa, deu um esposo, deu filhos, familiares, eles também fazem parte da minha realidade, e eu também vivencio esta alegria, mas ela nada se compara com a realidade da alegria eterna nele. Se eu não me realizar em Deus, numa comunhão íntima com Ele pela fé, eu não me realizo nas pessoas e nas coisas, porque elas são efêmeras e passageiras, são limitadas que nem eu. Agora, ele diz que o justo vive por esta fé. Esta fé que vivencia o invisível, esta fé que tem expectativa na vinda de Cristo, esta fé que não retrocede, esta fé que tem certeza, convicção, esta fé que dá testemunho, esta fé que tem entendimento de que todas as coisas foram criadas pelo Deus invisível. Mas, na prática, o que é realmente? Como é que eu sei que eu estou vivendo pela fé também? Além desses princípios, desses fundamentos, rapidamente, em primeiro lugar, verso 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pela fé, Abel ofereceu sacrifício mais excelente do que Caim. A primeira coisa, quando eu estou vivendo pela fé, quando o meu culto a Deus é oferecido pelos princípios que Ele estabeleceu e não o que eu acho que tem que fazer. Abel e Caim foram ensinados pelos seus pais, pós-queda, de que se aproximar diante de Deus era trazer um sacrifício de sangue. Essa era a instrução, esta era a orientação. Abel então se submete a essa orientação para oferecer o culto verdadeiro a Deus com base nos princípios que Deus estabeleceu. Uma vez criados à imagem e semelhança do Criador, a adoração faz parte da nossa essência. Nós vamos cultuar a Deus ou a criação e a criatura. Abel então obedece os princípios estabelecidos por Deus, dado aos seus pais, e ele oferece o culto verdadeiro a Deus. Isso é fé, é o exercício da fé na adoração. Eu vou adorar segundo os princípios que Deus estabeleceu, eu vou oferecer o culto que Deus quer, segundo a ordem que Ele deu. Caim, que representa a falsa fé, o falso culto, a falsa adoração, isto é, por que é falso? Porque não é centrado em Deus, porque o objeto da sua adoração não é Deus. Quem é o objeto da falsa adoração? Ele mesmo. Eu vou cultuar do meu jeito, da minha maneira e como eu quero. O exercício da fé se dá aqui, quando eu estou vivendo pela fé, quando eu cultuo a Deus, segundo os princípios que Ele estabeleceu, em espírito e verdade, de todo o coração. Eu canto para Ele, eu toco para Ele, eu sirvo a Ele, eu faço para Ele. Fazendo para Ele, eu faço para os outros também, mas é Ele o centro, Ele é a razão, Ele é o motivo de eu estar aqui nesta manhã, Ele é o motivo de eu levantar as minhas mãos e de cantar. Ele é tudo para Ele, nele. Não é para que eu me sinta bem somente, e eu vou me sentir bem, mas não é esta a questão, irmãos, porque na falsa adoração, no falso culto, o propósito é única e exclusivamente esse. Eu quero me sentir bem, eu quero sair bem, eu quero estar bem, é tudo para mim, o centro sou eu. Olha, escute, preste atenção. Eu faço o evangelho dos nossos dias, um homem no centro. As canções, as orações, as pregações, os ensinos voltados para a satisfação humana,
para massagear o ego, sabe? Para fazer com que ele não vá embora, para que ele fique e traga outros. Então, algumas coisas não se pode falar, sabe? Se tramita somente naquilo, nas suas necessidades, nos seus sonhos, nas suas conquistas, nas suas realizações, e se limita à realidade desta terra. Uma boa casa, um bom carro, uma boa vida econômica e por aí vai, e não há nada de errado nisso. Eu estou me falando que isso se tornou o centro. Quando isso se torna o centro, se estabelece o quê? A falsa adoração. Não é uma vida de fé, ainda que se tenha benefícios, ainda que se conquiste coisas, porque a lei da semeadura, ela é universal, é uma lei estabelecida por Deus e é imutável. Mas muitos estão tramitando na lei da semeadura, não exercendo a fé genuína em Deus e na sua palavra. Se eu dar, eu vou receber. É a lei da semeadura. Mas isso não significa, necessariamente, que eu estou vivendo a verdadeira fé bíblica. O culto verdadeiro, ele é oferecido nos princípios que Deus estabeleceu. E o centro é Ele. Se é para trazer sacrifício, eu vou trazer sacrifício. Se é para trazer sangue, eu vou trazer sangue. Se é para render a minha vida, eu vou render a minha vida. É para agradar a Deus. O culto é para Deus. Tudo é para Ele. E eu não estou falando de coisas externas, irmãos. Sabe, de melhorar a estrutura. Não tem nada a ver com isso. É a disposição do coração. Eu não posso vir para o culto público centrado em mim mesmo. Isso é idolatria. A adoração, eu vou para o culto para cultuar a Deus. Eu vou cantar para Ele, eu vou orar a Ele, eu vou levantar as mãos para Ele, eu vou ofertar para Ele, eu vou ouvir a pregação para a glória dEle. Ele é o centro. Eu estou aqui por causa dEle. Senão não estaria dormindo. E eu estou falando uma verdade. Minha. É minha. É para Ele. Se eu não sair de casa num momento como esse, e alguém me perguntar assim, mas por que você está indo para o culto? Se a resposta não for, é por causa dele, é um falso culto. Esse é o culto de Caim. É o culto de Caim na nossa geração, irmãos. Nós precisamos exercer o culto de Abel. Com o coração limpo. Eu vim por causa de Deus. Eu vim para Ele, por Ele. Tem mais? Verso 5 diz o seguinte: pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado. Olha só, porque Deus o havia levado. Por que Deus levou Enoque? Por que Deus o tomou para si? Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Enoque colocou um propósito no seu coração, e esse é o exercício da verdadeira fé. Em tudo eu vou agradar a Deus. Vai cozinhar? Vou agradar a Deus. Cozinhando. Você está pegando aí ou não? Amém? Amém. Eu vou me vestir para agradar a Deus. Amém. Amém. Eu vou trabalhar para agradar a Deus. Amém. Eu vou me disciplinar. Vou cuidar da minha saúde para agradar a Deus. Eu vou tomar mais água para agradar a Deus, cuidando da minha saúde. Terminou um amém, irmão. Tudo é para Ele. Agora olha só. O texto continua dizendo assim, verso 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus, e para isso nós somos resgatados, para isso nós fomos redimidos, para isso nós fomos salvos, para isso Ele tirou o coração de pedra e colocou o coração de carne, colocou em nós o seu Espírito, para agradá-lo. E se nós queremos agradá-lo, tem que ser por meio da fé. O meio é a fé.
E que tipo de fé? O texto responde, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele se chega a Deus, ele se dirige a Deus, ele vai até a Deus. Eu achei fantástico essa expressão do irmão Remo. Eu estou em sintonia com Deus. Eu estou ligado em Deus. Isso é o exercício da fé. Por onde eu estiver, com quem eu estiver, eu estou, acima de tudo, eu estou com Deus, estou diante de Deus, sintonizado, ligado. E Enoque andava com Deus, e o seu estilo de vida, o centro era Deus. Ele conversava, ele ouvia, ele falava com Deus, uma pessoa real para ele. Deus precisa se tornar real para mim e para você no nosso dia a dia. Não é somente no devocional, não é somente no culto, não é somente no jejum, não é somente na vigília, no dia a dia, sintonizado com ele. E se aproximar, se achegar a ele, crendo. Olha só, diz o texto, é necessário que aquele que se aproxime creia que ele existe, ele é real, ele é verdadeiro, não é uma fantasia, não é produto da sua fé, ele já existia antes da sua fé, ele é o autoexistente. Não é porque agora eu creio e agora ele existe, não, ele já existia, ele já estava lá. Eu me dirijo a ele porque ele é real, ele não é uma fantasia, ele não é uma ilusão, não, ele não é uma utopia, ele é real. Sabe, às vezes muitos daqueles que dizem ter fé em Deus se dirigem a Deus como se fosse um ídolo. Obras feitas por mãos humanas. Falta temor, falta reverência, falta, sabe, liberdade, espontaneidade, sinceridade, simplicidade. Ele é real. Se aproxime dele com essa certeza. Mas não somente isso, o texto diz, é necessário que se aproxime dele, crendo que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Você não vai sair de mãos vazias diante dele. Ele é galardoador. Ele concede dádivas. Ele abençoa. Ele abre porta. Ele dá conselho. Ele dá a direção. Ele protege. Ele traz livramento. Ele traz cura. Ele traz libertação. Ele muda circunstâncias. Você crê nisso? De verdade. O exercício da fé nos introduz nas manifestações de Deus em nosso favor, em resposta à nossa oração. Não ore de forma mecânica, habitual, porque você se disciplinou e tem que fazer isso por dever de consciência. A oração não é um fim em si mesmo, para dizer que eu sou religioso e que eu tenho fé em Deus, não. A oração é um meio de eu expressar a minha confiança nele e receber dele tudo aquilo que ele tem para mim e foi conquistado em Cristo Jesus, o meu Senhor. Aleluia. Se abra para receber de Deus aquilo que ele tem para a sua vida. Meu Deus do céu. Tem mais? Tem. Eu já vou terminar. Fique tranquilo. Porque andar pela fé, além de oferecer o verdadeiro culto, baseado nos princípios que Deus estabeleceu, se aproximar dele, crendo que ele existe, que ele nos recompensa. Verso 7, pela fé Noé é divinamente instruído, é instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus. Temor de Deus. Temer a Deus é o exercício da fé. Quando eu sei que eu estou andando pela fé, quando eu temo a Deus, eu
levo Deus em máxima consideração. Eu respeito a sua presença, a sua santidade. Eu levo em consideração a sua pureza. Há uma reverência no meu coração para com a grandeza e com a majestade de Deus. O que Deus fala para mim é lei. A instrução que vem da parte de Deus para a minha vida é lei. Eu reverencio, eu respeito. A minha postura diante dos meus semelhantes, o meu comportamento diante das mais diversas circunstâncias, está pautado na realidade de que eu temo a Deus. Eu não faço coisas porque eu temo a Deus. Eu faço outras que devo fazer porque eu temo a Deus. Eu obedeço porque eu temo a Deus. Eu não desobedeço porque eu temo a Deus. E quando eu desobedeço, eu me arrependo e me volto para Ele porque eu o temo. É reverência, é consideração. Eu abandono os maus hábitos, os maus costumes, os maus comportamentos, os maus caminhos, porque eu temo a Deus. Porque Ele é santo, Ele é puro, Ele é verdadeiro. Noé temia a Deus, e no seu temor, no seu estilo de vida, ele condenou a sua geração. Por quê? Porque a sua geração não temia a Deus. Você entende isso? O texto diz ainda, verso 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Obedecer a Deus é o exercício da fé. Abandonar tudo, deixar tudo por obediência a Deus, é o exercício da fé. Mas não somente isso, o texto sagrado também diz, verso 11, pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Crer na fidelidade de Deus. Deus não muda na sua natureza. E o que Ele fala, Ele mantém. E por fim, o exercício da fé nos introduz em experiências extraordinárias. E aqui eu encerro e acompanho a leitura a partir do verso 30. Mostrando os dois aspectos da fé. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres, pela ressurreição, receberam os seus mortos. Esse é um aspecto da fé, da vitória, do triunfo, da conquista, das realizações. Amém? Agora tem um outro aspecto, que também é fé. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. Isso
também o aspecto da fé, de lidar com as adversidades e lutas, com perdas, com necessidades, com escassez. Então não se engane pensando que a fé é só triunfo. A fé também é sofrimento, é tortura, é adversidade. Mas o texto sagrado diz que aquele que vive pela fé agrada a Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. O texto diz: o mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Não retroceda no exercício da sua fé em Deus, na palavra. Mantenha suas mãos firmes no arado, os seus olhos fitos no autor e consumador da sua fé. Não ande por vistas, ande pela fé. Fale com Deus neste momento. Deixe que o Espírito sonde o seu coração. Enquanto o cântico sobe, você fala com Deus. E lembre-se, a declaração nesta manhã para mim e para a sua vida é: mas o meu justo viverá pela fé.